Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha, em latim, mácula, do pecado original. O dogma diz que, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, porque ela estava cheia de graça divina. A Igreja Católica também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. Imaculada Conceição de Peter Paul Rubens no Museu do Prado. A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, em 28 de fevereiro de 1477. Atualmente, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, 8 de dezembro, é festa de guarda em toda a Igreja Católica, exceto em certas dioceses ou países onde, com a prévia aprovação da Santa Sé, a sua celebração foi suprimida ou transferida para um domingo. Festa de guarda significa que todos os fiéis católicos devem obrigatoriamente participar na missa, como se fosse um domingo. A Imaculada Conceição da Virgem Maria foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua Bula Ineffabilis Deus em 8 de dezembro de 1854. A Igreja Católica considera que o dogma é apoiado pela Bíblia, por exemplo, Maria sendo cumprimentada pelo anjo Gabriel como cheia de graça, bem como pelos escritos dos padres da Igreja, como Irineu de Lyon e Ambrósio de Milão. Uma vez que Jesus tornou-se encarnado no ventre da Virgem Maria, era necessário que ela estivesse completamente livre de pecado para poder gerar seu filho. Fontes bíblicas. Em sua Constituição Apostólica Ineffabilis Deus, 8 de dezembro de 1854, que definiu oficialmente a Imaculada Conceição como dogma, o Papa Pio IX recorreu principalmente para a afirmação de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus disse: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendência e a dela. Assim, segundo esta profecia, seria necessário uma mulher sem pecado, para dar à luz o Cristo, que reconciliaria o homem com Deus. O verso Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti, e na vulgata, tota pulchra es, amica mea, Immacula non est in ti, no Cântico dos Cânticos, 4 e 7, é usado para defender a Imaculada Conceição. Outros versos incluem: Também farão uma arca de madeira incorruptível, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Êxodo capítulo 25, versículo 10 e 11. Pode o puro Jesus vir de um ser impuro? Jamais. Jó capítulo 14, versículo 4. Assim, fiz uma arca de madeira incorruptível, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Deuteronômio capítulo 10, versículo 3. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Lucas capítulo 1, versículo 49. Outras traduções para palavras incorruptível, setim em hebraico, incluem a acácia, indestrutível e irduror para descrever a madeira utilizada. Moisés usou essa madeira porque era considerada muito durável e incorruptível. Maria é considerada a Arca da Nova da Aliança, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, e, portanto, a nova arca seria igualmente incorruptível ou imaculada, veja a mulher do Apocalipse. História. Desde os primórdios do cristianismo, diversos padres da Igreja defenderam a Imaculada Conceição da Virgem Maria, tanto no Oriente como no Ocidente. No século IV, Efrem da Síria, 306-373, diácono, teólogo e compositor de hinos, propunha que só Jesus Cristo e Maria são limpos e puros de toda a mancha do pecado. Já no século VII se celebrava a festa litúrgica da Conceição de Maria aos 8 de dezembro ou 9 meses antes da festa de sua natividade, comemorada no dia 8 de setembro. No século X, a Grã-Bretanha celebrava a Imaculada Conceição de Maria. A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, em 28 de fevereiro de 1477.
A existência da festa litúrgica é um forte indício da crença da Igreja sobre a Imaculada Conceição mesmo antes da sua definição como um dogma em 1854. Em 1497, a Universidade de Paris decretou que ninguém poderia ser admitido na instituição se não defendesse a Imaculada Concepção de Maria, exemplo que foi seguido por outras universidades como a de Coimbra e de Évora. Em 1617, o Papa Paulo V proibiu que se afirmasse que Maria tivesse nascido com o pecado original, e em 1622 o Papa Gregório V impôs silêncio absoluto aos que se opunham à doutrina. Foi em 8 de dezembro de 1661 que Alexandre VII promulgou a Constituição Apostólica Sollicitudinium Ecclesiarum em que definia o sentido da palavra conceptio, proibindo qualquer discussão sobre o assunto. Na Itália do século XV, o franciscano Bernardino de Bustis escreveu o Ofício da Imaculada Conceição, com aprovação oficial do texto pelo Papa Inocêncio XI em 1678. Foi enriquecido pelo Papa Pio IX em 31 de março de 1876, após a definição do dogma, com 300 dias de indulgência por cada vez que é recitado. Em 8 de dezembro de 1854, a Imaculada Conceição foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua Bula Ineffabilis Deus. Em Portugal, a devoção popular a Nossa Senhora da Conceição é bastante antiga e interligada com a história de Portugal, sobretudo com os grandes acontecimentos decisivos para a independência e identidade nacional de Portugal. Aliás, nos primórdios da nação portuguesa, foi celebrada em Lisboa uma missa pontifical de ação de graças, em honra da Imaculada Conceição, após Lisboa ter sido conquistada aos mouros, em 1147, pelo primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, que teve a ajuda dos cruzados ingleses. Segundo uma tradição secular, na sequência da crise de 1383 a 1385 e após a vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota, 1385, contra os castelhanos, o condestável de Nuno Álvares Pereira, ou São Nuno de Santa Maria, mandou construir a igreja de Nossa Senhora do Castelo, em Vila Viçosa, e fez consagrar aquele templo católico a Nossa Senhora da Conceição. Para o efeito, ele encomendou em Inglaterra uma imagem de Nossa Senhora da Conceição para ser venerada nessa igreja. Com o decorrer do tempo, a devoção popular foi crescendo e criando raízes em Portugal, com a fundação de muitas irmandades de Nossa Senhora da Conceição, sendo a mais antiga da atual Freguesia dos Anjos, Lisboa, que foi instituída em 1589. Após a restauração da independência de Portugal, 1640, e em plena Guerra da Restauração contra a Espanha, o rei de Portugal, D. João IV, da Casa de Bragança e descendente de Nuno Álvares Pereira, jurou e proclamou solenemente, por provisão régia de 25 de março de 1646, que Nossa Senhora da Conceição seria a rainha e padroeira de Portugal e de todos os seus territórios ultramarinos, após parecer favorável das Cortes Gerais de 1645 a 1646. Nesta provisão régia, que depois foi confirmada em 1671 pelo Papa Clemente X na Bula Papal Eximia Dilectissimi, declarou-se que, estando ora juntos em cortes com os 3 estados do reino, e nelas com parecer de todos, assentamos de tomar por padroeira de nossos reinos e senhorios a Santíssima Virgem Nossa Senhora da Conceição, e lhe ofereço de novo em meu nome do príncipe de Teodósio meu sobre todos muito amado e prezado filho e de todos os meus descendentes, sucessores, reinos, senhorios e vassalos a sua Santa Casa da Conceição cita em Vila Viçosa, por ser a primeira que houve em Espanha desta invocação, 50 escudos de ouro em cada um ano em sinal de tributo e vassalagem, e da mesma maneira prometemos e juramos com o príncipe e estados de confessar e defender sempre, até dar a vida sendo necessário, que a Virgem Maria Mãe de Deus foi concebida sem pecado original. E se alguma pessoa intentar coisa alguma contra esta nossa promessa, juramento e vassalagem, por este mesmo efeito, sendo vassalo, o havemos por não natural, e queremos que seja logo lançado para fora do reino, e se for rei, o que Deus não permita, haja sua e nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes, esperando que pelo mesmo Deus que nos deu o reino e subiu à dignidade real, seja dela abatido e despojado. Após a proclamação, D. João IV coroou a imagem de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, que, segundo a tradição, foi encomendada por D. Nuno Álvares Pereira. A partir de então, em sinal de reconhecimento de que Nossa Senhora é a verdadeira rainha e padroeira de Portugal, os reis subsequentes nunca mais colocaram a coroa real na sua cabeça, sendo que a coroa, em ocasiões solenes, era apenas posta sobre uma almofada, ao lado direito do rei. Também em 1646, em parte por insistência de D.
João IV e dos franciscanos, boa parte do corpo docente da Universidade de Coimbra jurou defender pública e particularmente que a Virgem Maria fora concebida sem mácula de pecado original, Imaculada Conceição. Posteriormente, este juramento foi estendido e aplicado a todos os futuros graduados da universidade. Com o dogma proclamado em 1854, julgou-se desnecessário continuar a prestar este juramento. Em 1654, D. João IV enviou a todas as câmaras municipais do Império Português uma cópia da inscrição comemorativa, em latim, do juramento solene prestado em 25 de março de 1646 e ordenou que aquela inscrição fosse gravada em pedra e colocada nas portas e lugares públicos das cidades e vilas portuguesas. O rei D. João V, em 1717, em circular enviada à Universidade de Coimbra e a todos os prelados e colegiais do reino, recomendou-lhes a celebração anual da festa da Imaculada Conceição nas suas igrejas, recordando o juramento de D. João IV. O rei D. João VI, em 1818, fundou a Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, de natureza honorífica. Após a proclamação dogmática em 1854, desenvolveu-se em Portugal um movimento que apoiava a construção de um monumento nacional que comemorasse a proclamação feita por Pio IX. Em 1869, esse primeiro monumento foi erigido no Sameiro, Braga. Posteriormente, no mesmo local, foi construído um santuário dedicado à Imaculada Conceição de Maria, cuja imagem foi coroada solenemente em 1904. Em 1946, no dia 25 de março, comemorou-se o tricentenário da proclamação da Imaculada Conceição como padroeira de Portugal, com a consagração de Portugal à Virgem Maria, Mãe de Deus. Na visita apostólica do Papa João Paulo II a Portugal, ocorrida nos dias 12 a 15 de maio de 1982, ele visitou o Santuário de Fátima, o Santuário do Sameiro e o Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Definição dogmática. Em 8 de dezembro de 1854, Pio IX, na bula Ineffabilis Deus, fez a definição oficial do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Assim o Papa se expressou. Assim, pela inspiração do Espírito Santo, pela honra da Santíssima e Indivisa Trindade, pela glória e adorno da Virgem Mãe de Deus, pela exaltação da fé católica, e pela promoção da religião católica, pela autoridade de Jesus Cristo Nosso Senhor, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa própria, declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, na primeira instância da sua concepção, por uma graça e privilégio singular, concedido por Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da raça humana, foi preservada livre de toda a mancha do pecado original, é uma doutrina revelada por Deus, e portanto, a ser acreditada firme e constantemente por todos os fiéis. Assim, se alguém se atrever, o que Deus proíbe, a pensar de outra forma que não há por nós definida, que saiba e compreenda que está condenado pelo seu próprio julgamento, que sofreu um naufrágio na fé, que se separou da unidade da Igreja, e que, além disso, pela sua própria ação incorre nas penalidades estabelecidas pela lei se quiser expressar por palavras ou escritos ou por qualquer outro meio exterior os erros que pensa no seu coração. Lourdes. Em 1858, Bernadette Soubirous afirmou ter visto uma aparição que se autodenominou Imaculada Conceição na localidade de Lourdes, na diocese de Tarbes, na França. O caso foi submetido às autoridades civis locais e eclesiásticas, após o que o bispo de Tarbes deu por confirmadas as aparições como sendo da Virgem Maria. As autoridades civis francesas se viram impotentes para impedir a devoção de milhares de peregrinos na época. Atualmente, Lourdes se transformou num lugar de peregrinação internacional de milhões de católicos devotos da Virgem Maria. No dia 8 de dezembro de 2007, o Papa Bento XVI, após a recitação do Ângelus, comentou que, nesta festa solene, se recorda que o mistério da graça de Deus envolveu desde o primeiro instante de sua existência a criatura destinada a converter-se na Mãe do Redentor, preservando-a do contágio com o pecado original. Ao contemplá-la, reconhecemos a altura e a beleza do projeto de Deus para cada ser humano, chegar a ser santos e imaculados no amor, Efésios capítulo 1, versículo 4, a imagem de nosso Criador. Brasil. São várias as cidades brasileiras que declaram feriado no dia da Imaculada Conceição. Inscreva-se no canal. Deixe seu like de gostei no vídeo.